Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos diz sobre termos semelhantes. Quando a gente fala em termos semelhantes, esses termos são sempre a comparação em relação aos monômios, ok? E aí nós temos aqui duas características bem básicas. A primeira delas é que, para dois termos ou mais serem semelhantes, nós temos que ter a sua parte literal igual. Além disso, nós temos que ter também os coeficientes iguais ou diferentes. Isso quer dizer então que essas duas afirmações, elas que nos vão direcionar em relação a termos semelhantes ou a monômios semelhantes. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Eu tenho aqui 3AB e menos 5AB. Reparem que a parte literal eu destaquei aqui para vocês, tá? Aqui de rosa, onde, devido a essa parte literal de 3AB ser igual a AB, e a parte literal de menos 5AB também ser AB. Isso já me garante que os monômios são semelhantes, independente, como está aqui na afirmação de verde, tá? Independente dos valores numéricos dos seus coeficientes. Até porque é fácil analisarmos aqui que 3 não é igual a menos 5, óbvio. São valores numéricos diferentes. Só que essa diferença em relação aos valores numéricos não vai interferir em nada em relação à semelhança desses termos. Até porque, pessoal, o que mais importa é essa parte literal, beleza? E aí também eu te mostro aqui um outro exemplo onde nós temos 4x² e menos 2x. Inicialmente a gente verifica que os coeficientes não são iguais, 4 e menos 2. Até aí não tem problema, por quê? Porque os coeficientes podem ser iguais ou diferentes. Porém, analisem aqui a parte literal. Desse primeiro valor, a parte literal é 4x elevado ao quadrado. Nesse segundo valor é menos 2x. Ou seja, essas partes literais elas são diferentes, embora nós tenhamos a mesma letra. Então, pessoal, analisem sempre o seguinte, tá? A parte literal, não necessariamente nós teremos que analisar somente a letra. Tem que analisar a letra e o expoente que a acompanha. Até porque, reparem, aqui a letra é X, aqui a letra também é X. Bacana, são letras iguais. Porém, esse expoente aqui é 2, mas aqui não tem expoente, professor. Não tem problema. Toda vez que o expoente não aparecer, saiba que ele é igual a 1. Sendo assim, pessoal, uma ideia legal de você entender é isso. Toda letra ela tem expoente. Só que alguns deles aparecem na formação do número, outros não aparecem na formação desse número, que é o caso do expoente igual a 1. Beleza? Então, essa ideia de termos semelhantes para cá não cabe, porque x² não é igual a x. Agora você pergunta, mas por que nós temos que entender, de repente, por que eu tenho que aprender sobre termos semelhantes? Justamente pelo motivo de que, quando nós formos trabalhar as operações em relação a esses monômios, tá bom? As operações de adição e subtração, elas só poderão ser realizadas ou efetuadas entre termos semelhantes. Eu não posso adicionar, eu não posso subtrair dois termos ou mais quaisquer que não sejam semelhantes. Isso quer dizer então o seguinte, por exemplo, se eu for resolver 4x² mais 2x, esta operação de adição referente a esses dois monômios, ela não pode ser realizada. Até porque, atenção, analisem que essa parte literal e essa parte literal, ambas são diferentes. Devido então a essa diferença, automaticamente a operação de adição entre esses dois valores não deverá ser e não poderá ser realizada na verdade. Bem, professor, se eu não posso adicionar esses dois monômios, o que a gente faz? Nada. A operação de adição, do jeito que aparece aqui, ela será já a sua resposta. Legal? A mesma ideia também a gente utiliza, de repente, para letras diferentes. Por exemplo,
Se eu tenho 7A menos 5B, reparem que nós temos aqui termos que não são semelhantes, até porque, analisando friamente aqui a parte literal, a letra A, não é igual à letra B, logicamente. Não sendo letras iguais, esses termos não são semelhantes. E como eu lhes falei agora há pouco, com termos não semelhantes, a gente não pode nem resolver operações de adição, muito menos operações de subtração. Agora, para termos semelhantes ou não, a gente consegue resolver multiplicações e a gente consegue resolver divisões. Legal? Então, nessa nossa aula, nós vimos aqui os termos semelhantes, ou na verdade, como é que a gente consegue reconhecer termos semelhantes em monômios. Tá bom, pessoal? Até porque os termos semelhantes, eles têm que ser identificados em relação aos seus monômios. E, de novo, os termos semelhantes são pautados em duas informações básicas, onde essas informações são parte literal igual e coeficientes iguais ou diferentes. Isso quer dizer, então, que as letras têm que ser iguais para os dois monômios ou mais até. Só que as letras, além de serem iguais, elas também devem possuir o mesmo expoente, o que não aconteceu aqui nesse caso. E como também lhes falei, é importante que você entenda esse assunto, é importante que você consiga reconhecer termos semelhantes, pois ele será muito útil, muito importante, quando você for resolver a adição ou subtração entre monômios. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.